Tá, então bora lá. Tá apresentando a tela, né? Tá. Então, pessoal, bom dia, né, gente? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a terceira aula deste mini curso e essa aula vai ser dividida em duas partes, assim como as outras. Mais especificamente, na primeira aula, nós vamos falar sobre figuras, algumas ferramentas que podem ser utilizadas também no LaTeX, tá? Tabelas, diagramas. E na segunda parte da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre construção de documento mesmo. Então, hoje, só para vocês terem uma noção, assim, como o mini curso está dividido, né? Essas primeiras aulas são noções introdutórias, então, o que são ambientes, o que é um preâmbulo, como que a gente insere equações matemáticas, alguns desses comandos, né? Essa aula específica vai ser mais sobre figuras, tabelas, diagramas, e a partir de agora a gente começa a falar também um pouco mais sobre como construir documentos propriamente no LaTeX, tá? Porque a intenção é que vocês tenham habilidades suficientes para fazerem artigos, documentos com essa ferramenta. Tanto que essa é a última atividade, né? A última atividade vocês vão retornar para a gente algum documento escrito em LaTeX. Claro que a gente vai passar direitinho para vocês essas informações, mas esse é o nosso foco, a construção de documentos utilizando o LaTeX. Então, na segunda parte da aula, a gente vai focar mais nesses ambientes que são específicos de alguns documentos. Aí, nas próximas aulas, nós já vamos começar a falar com vocês sobre alguns documentos específicos, por exemplo, artigo, monografia. Então, a gente vai começar a montar esses documentos juntos. Então, a gente vai fazer artigos, monografias, pôster, slides, enfim, tem vários tipos lá. E aí vocês também podem sugerir coisas, por exemplo, assim, eu tenho interesse em tal tipo de documento. Vocês podem falar em uma aula que está reservada para isso, para a gente tirar dúvidas de vocês ou para a gente apresentar como poderia ser feito outros tipos de documentos, tá? Então, essa aula vai ser bem importante nesse sentido. A gente já vai começar a trabalhar um pouco mais, não só os comandos específicos para fazer tais coisas, mas também para começarmos a construir, de fato, os documentos, como são as estruturas desses documentos utilizando o LaTeX. Tudo bem? Alguém colocou a mensagem no chat? Não, foi eu que mandando abrir o overview. Ah, tá. Então é isso. Vocês já podem abrir o Overleaf e, bom, caso alguém ainda tenha dúvida, né, eu vou fazer aqui o procedimento, você vai entrar no site, vai clicar aqui em novo projeto e projeto em branco. Aí você coloca lá, aula 3 e clica em criar ou dá um enter, tudo bem? Quando for criado aqui, né, a gente vai ter essa introdução. Ele sugere esse tipo de documento, né, que vai ser artigo, modelo de artigo. Ele já insere um pacote aqui, que é o pacote para inserção de figuras. Te dá também aqui 3 configurações de título, você pode alterar aqui. E também já te dá aqui a opção de data, certo? Ele já inicia o documento, utiliza aqui o make title, já coloca também a introdução, uma sessão, né, como nós vimos na aula anterior, esse ambiente de sessão. E vocês podem editar aí, a gente já vai ter algo desse tipo, tudo bem?
Todo mundo conseguiu? Alguém ainda está enganchando nessa parte? Bom dia. Então, a gente começa aqui fazendo, abrindo um novo arquivo. Tá. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu já dei aqui uma palhinha para vocês. Vamos começar falando sobre figuras, tá? Como inserir figuras no meu documento em LaTeX. Então, esse é um fato, né? Muitos trabalhos científicos, documentos, a gente vai precisar inserir figuras. E o ideal é que você já tenha aí uma noção de como fazer isso. Então, primeiramente, como o próprio Overleaf ele já sugere ali, né? A gente precisa do pacote gráficos, né? E aqui no caso do Overleaf, ele já, quando você abre um novo documento, ele já vem com esse pacote. Mas se você utilizasse o LaTeX aqui, né, o que é local na máquina, você precisaria adicionar, que ele viria sem essas configurações. Então, primeira coisa que a gente precisa ter noção é que a gente precisa ter lá no preâmbulo este pacote. Depois disso, para inserir figuras, é a mesma noção de, por exemplo, inserir uma equação. A gente utiliza um ambiente. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui o Begin Figure. E aí, quando, vou fazer aqui de novo, para vocês observarem. Ele já dá a sugestão aqui. Quando você clica, ele já te dá o formato. Tá? É diferente de você vir aqui e fazer isso, né? E colocar aqui o Wind Figure. Porque aqui você teria que colocar todas as configurações. E no manual é dessa forma que funciona. Você digita e aqui você coloca o que é que você, o comando que você quer dentro. Aqui no Overleaf não, uma vez que você clica ali no Enter, certo? Ele já vai te dar as configurações para inserção de figura. Tudo bem, gente? Então, olha só. Primeiro, ele já coloca aqui o comando para ficar centralizada a figura. Aí depois vem o Include Graphics, vem uma formatação para o tamanho da figura. Nesse espaço aqui, entre os parênteses, é o espaço que a gente vai colocar o nome da nossa figura. Aqui já vem também o Caption, que vai ser a legenda da sua figura. Vem esse comando também, o label, que é para você colocar um nome para essa figura e depois você poder referenciar ela, e a gente vai aprender como faz isso também nessa aula. E aí ele finaliza esse ambiente, certo? Então, bora lá. Uma vez que eu tenho esse comando, eu preciso ter a minha figura aqui, ó, nessa pasta, para que quando eu inserir o nome da figura, ela de fato possa aparecer. Por exemplo, se eu colocar aqui, aula 3.png e rodar, o que é que vai acontecer? Vai dar um erro. Por quê? Porque eu não tenho localmente aqui nessa minha conta, nesta pasta, eu não tenho uma figura que se chama aula 3.png. Então, vai dar um erro. O que eu preciso fazer é inserir essa figura aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui em New File G. Não sei que minha internet caiu. Ah, não. Não caiu não. Que susto, tava fazendo barulhinho e saiu, eu achei que tinha caído, gente. Enfim, voltando aqui. Eu venho aqui e clico em Upload. Estão vendo aqui, né? Aí vai abrir isso. Vocês vão pegar uma figura do computador de vocês e vão fazer o upload aqui. Então, você pode clicar aqui em selecionar, e aí você encontra uma pasta. Ou, por exemplo, eu vou pegar aqui uma figura que eu já tenho, tá? Eu já deixei pronta aqui para a gente poder fazer isso. Então, eu vou pegar essa figura e vou arrastar aqui para fazer o upload. Aí ela já está aqui, ó. Tudo bem? Olha só.
Aí aqui, no nome da figura, ele já até sugere aqui, porque como eu só tenho uma figura, né, ele vai sugerir essa. Então, coloco ali 3D.png. Aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, tá? Selecionem aí uma figura de vocês e façam esse mesmo procedimento. E caso vocês tenham dúvidas, então, escolhe uma figura no seu computador, vem aqui em e faz o upload. Pode ser selecionando e aí vai abrir a pasta do seu computador para você selecionar a figura, ou pode ser você arrastando alguma figura para aqui, para esse espaço, tá? Aí eu quero saber de vocês, tá, gente? Quem for conseguindo, dá um ok aí, só para eu saber. Pode pegar qualquer figura aí que vocês têm rápido aí. Tá, o Davi, o Juliano e a Alane já conseguiram? Já. Isso. Alguns já conseguiram. O Marcos também já conseguiu, tá. Então, ó, vai aparecer a figura aqui embaixo, tá? E aí a gente vai aprender como é que a gente configura para deixar essa figura posicionada no lugar que a gente quer, enfim. Uma outra coisa sobre quando a gente faz esse upload da figura aqui, tá? Caso no seu documento você tenha muitas figuras e você não queira que fiquem aqui todas elas misturadas com os seus textos, o que é que você vai fazer? Você cria uma pasta, vai aqui, né, em nova pasta, e coloca o nome, pode ser figuras, por exemplo. Pronto, e essa pasta. Eu vou colocar todas as minhas figuras aqui dentro, ó. Quando eu seleciono aqui essa setinha, tá vendo? Ela aparece as figuras que eu tenho dentro dessa pasta. Então, se eu tivesse várias figuras, isso aqui podia ficar embolado, vários documentos aqui, poderia acabar me atrapalhando. Mas uma vez que eu coloco nessa pasta figuras, já fica mais organizado, tá? Então, isso aqui é uma dica mesmo para vocês organizarem. Isso muda o comando aqui. Por quê? Porque eu preciso dar o nome dessa figura de forma que o LaTeX entenda em qual diretório, em qual pasta vai estar. Então, eu preciso vir aqui, ó, ele mesmo já vai sugerir figuras, que é a minha pasta, uma barra 3D.png, que é o nome da minha figura. Então, se eu quero organizar as minhas figuras em pastas, eu preciso utilizar dessa forma. Se eu colocasse aqui 3D, eu não sei se ele vai rodar, porque talvez o Overleaf entenda, mas olha, não rodou. Ele não vai entender, ó, vai ficar assim, tá? Vai dar um erro. Então, eu preciso colocar qual é o diretório, qual é a pasta que tá essa figura e o nome dela. Tudo bem, gente? Aí, ó, vai aparecer. Ok? Combinados? Entendidos sobre isso? Tá. Então, vamos entender como que a gente vai configurar essa figura para que ela não fique assim, né? Que nenhum overleaf colocou aqui. No final da página, sem uma legenda. Entendeu? E outra coisa também, ó, vocês podem perceber aqui que tá em inglês, né? Figure. Então, a gente poderia também mudar aqui, adicionando lá o pacote, que vocês já conhecem, né? Que é o para linguagem. Então, português. Tudo bem? Então, uma vez que eu adicionei esse pacote, vai ficar em português e vai ficar figura 1, não figure. Tudo bem? Então, vamos lá entender como é que a gente configura, qual é a posição que a gente quer que fique aqui no nosso documento, como que a gente altera o tamanho dessa figura, certo? Bom, outra coisa também, a figura ela tem que estar aqui, entre o Baking Document e entre o End Document. Caso você coloque aqui, só se for alguma configuração de, por exemplo, cabeçalho, que já tenha um documento, já tem um código para isso, aí vocês poderiam colocar antes. Mas se você quer que apareça no corpo do seu texto, tem que estar aqui, certo?
Bom, então olha só. Vamos fazendo aí, deixa eu só pegar meu carregador aqui do notebook, senão vai falhar. Tá, então olha só. Vocês viram que o Overleaf, ele colocou ali o comando include graphics, já colocou uma escala e deixou espaço aqui, né, no nome da figura. Esse comando aqui, ele sempre vai ser utilizado para a gente poder inserir a figura dentro do ambiente de figura. O parâmetro que está entre parênteses, ele vai determinar algumas configurações, como, por exemplo, escala. O que foi? Enxertos. Não entendi. Enxertos. Tu fala. Falei parênteses, colchete, gente. Desculpa. O argumento que vai estar entre os colchetes vai determinar a escala, certo? E outras configurações também que a gente ainda vai ver. Isso aqui vai indicar porcentagem, né? Então, a escala igual a 1 vai implicar que a figura terá 100% das suas dimensões originais. E a escala 0,5 vai implicar que vai reduzir essa imagem pela metade. Já o parâmetro entre as chaves é onde vai entrar o nome da figura, onde que o Overleaf vai encontrar aquela figura. Então, o diretório que ela está, o nome dela. E para que a figura seja centralizada, como vocês viram, ele já dá esse comando, né? E para adicionar a legenda, a gente utiliza ali o caption, como eu havia mostrado para vocês. Então, ó, deixa eu fazer isso aqui, para a gente conseguir comparar. Tá dando para enxergar? Vocês querem que eu aumente mais aqui, ó? Aumenta só mais um pouquinho. Aí foi muito, né? Aqui tá bom. Tá bom. Então, olha só. Já inseri o pacote, acho que todo mundo aí já fez. E vou colocar aqui, ó, por exemplo. Eu quero determinar qual vai ser a posição da minha figura no documento. Então, eu abro colchetes aqui, ao lado do ambiente, e vou colocar um H. O H significa aqui. Então, exatamente onde está o meu texto aqui dentro do comando, vai aparecer a figura. Outra Marcos coisa. Paulo, Oi? Marcos Paulo perguntando qual é a diferença entre scale e width. Ó, a escala, você vai ajustar a figura toda. Então, por exemplo, se eu coloco aqui a escala 0,2, exatamente como está aqui, ó, no meu... Vou colocar exatamente como está aqui no slide, tá? Então, aqui está aqui. Ó, então, o que é que vai acontecer? Como eu coloquei o H e o meu comando da figura está vindo logo após a seção de introdução, a figura vai ficar logo após a seção de introdução. Se eu colocasse um B de bottom aqui abaixo, aí vai ficar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, aqui é que a gente vai configurar onde vai ficar essa figura no nosso documento, a posição dela. A escala, ela vai diminuir ou aumentar a sua figura totalmente. Por exemplo, se eu coloco aqui ficou enorme, ó. Se eu coloco aqui 0,2, vai diminuir. Só que ela, observe, ela aumenta ou diminui a figura totalmente. Já o comando widget, ele vai ter outra função. Ele também vai servir para isso, mas vai ser outra função. Então, ó, vou pegar esse aqui, né, que já está com texto bonitinho para vocês. Mas assim que a gente faz para inserir uma figura, certo? Eu posso colocar, ó, veja na figura seguir uma superfície determinada pela função tal,
E aqui o gráfico da minha função. Como é que eu edito essa legenda aqui em Caption, tá? Então, vem aqui e edita. Tá? Todo mundo conseguiu, gente? Todo mundo entendeu isso? Que esse parâmetro aqui é o que vai aumentar ou diminuir a figura e que para alterar aqui a legenda só precisa trocar aqui. Tudo bem, né? Tranquilo. Tá. Sobre o posicionamento da figura, como eu citei para vocês, ô Marcos, eu vou responder sua pergunta, viu? Deixa eu só que tá mais aqui na frente. Então, olha só. Sobre o posicionamento da figura, eu posso escolher a posição que eu quero que ela fique. Então, eu vou ter basicamente essas opções aqui. O H vai indicar que a figura deve ficar exatamente na posição do texto que você colocou no documento. O T vai indicar que deve ficar inserida no topo da página. O B vai indicar que vai ficar abaixo. O P vai ser em uma, tipo assim, vai dar um new page, vai ficar uma nova página. A exclamação, isso aqui é importante, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês. É porque, assim, no LaTeX, esses ambientes como de figuras, tabelas, diagramas, enfim, eles são chamados, né, de figuras flutuantes. Ou seja, o LaTeX, ele tem ele automaticamente ele vai ver qual a posição que aquela figura fica melhor no seu texto. Então, pode ser que você cite, veja abaixo a figura tal. E aí, se não deu naquela folha, ele pode jogar para uma outra folha, porque é uma figura flutuante. Ele entende que uma vez que você citou a figura, né, a figura 3, o leitor ele vai procurar qual é a figura 3. Ele não vai se preocupar em deixar exatamente em seguida do seu texto, ou exatamente na posição que você colocou no seu texto. Em alguns momentos, a gente pode ter problemas com isso se a gente não compreender, né? Então, olha só, uma vez que você coloca o H, ele vai colocar exatamente no local que você determinou. Se você coloca T, independente do seu texto, onde o seu texto está, ele vai colocar a figura lá no topo. Se você coloca B, ele vai colocar embaixo. E a exclamação, ele vai indicar exatamente isso, que essa formatação automática do LaTeX, ela deve ser ignorada. Deve ser considerada exatamente aquilo que você colocou no seu documento. Então, se você coloca o H, e mesmo assim não funciona dele colocar a figura onde você queria, você coloca o H e a exclamação, porque aí vai ignorar os comandos automáticos do LaTeX e vai colocar exatamente como você determinou. E caso o H também não consiga determinar o H, exclamação, não precisa determinar exatamente onde deve ficar, você pode utilizar o H maiúsculo, tá? Só que nesse caso você tem que adicionar, né, o pacote aqui, fonte, no canal. Tudo bem? Aqui no caso, eu não vou ter problema com isso, porque eu não estou tendo um texto, né? Eu só estou colocando a minha figura. Mas se eu estivesse escrevendo aqui um texto e o LaTeX percebesse que minha figura não iria caber nessa página, ele iria jogar essa figura para outra página. Então, essas configurações são bem importantes. Você pode adicionar aqui o H e exclamação, ou o T para ficar sempre no topo, o B para ficar sempre no final ali da página, né? Então, vamos usar assim, o H e exclamação, porque ele deixa exatamente na posição que eu quero que fique. Ok? Bom. Calma. Existe alguma. Marcos colocou assim: existe alguma sobrecarga no pacote por sempre usar logo H exclamação? Não. Não. Ó, gente, assim, o LaTeX ele é um pouco diferente das linguagens de programação, né? Você vai habilitando as coisas, e claro que essas coisas elas podem gastar um tempo a mais na compilação. Entretanto, esses comandos de configuração assim, não, tá? Então, pode ser que ele realmente só vai ignorar a formatação automática que o LaTeX já fez, jogar para o outro lado a figura, enfim, e vai obedecer o que está no seu comando. Ele só vai fazer essa leitura, tá?
O que mais sobrecarrega, eu acho, para carregar é a qualidade da imagem. Quanto maior a qualidade da imagem, mais A qualidade da sua figura, sobrecarregado fica o documento. isso pode fazer com que o tempo de compilação seja maior, tá? Bom, agora a gente vai para uma outra parte também das figuras, que até envolve, né, o que o Marcos perguntou, que é o seguinte: como fazer inclinação, como aumentar em apenas, por exemplo, eu quero aumentar essa figura apenas verticalmente ou apenas horizontalmente, né? Então, bora lá. Para fazer a inclinação de uma figura, então eu tenho ela nessa posição e eu quero rotacionar ela. Como é que eu faço? Eu vou utilizar o parâmetro de ângulo ao lado do parâmetro de escala. Exatamente neste comando aqui, do include, né? Então, a gente vai colocar esse comando e vai colocar um ângulo que vai girar a imagem a quantidade de graus que a gente deseja. E aqui é no sentido anti-horário, tá? Para girar no sentido horário, utiliza ali menos e a quantidade de graus que você quer rotacionar. Então, o comando ele vai ser dessa forma aqui, ó, include graphics, e aí escala, o ângulo e depois o nome da figura. Tudo bem? Então, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu já adicionei. É o mesmo, basicamente o mesmo comando daqui. A única coisa que a gente vai fazer é vir aqui ao lado de escala e adicionar aqui, ó, ângulo e quantos graus que a gente vai querer que essa figura seja rotacionada, tá? Eu vou deixar aqui embaixo só para... Vai ficar aqui. Então, vocês só vão adicionar isso dentro do comando de escala. Ok? E aí, vai gerar aqui, ó, lembra de colocar o new page, tá? Para ficar organizado, ficar no próximo aqui. Então, ó, ele já rotacionou aqui a minha figura 60 graus no sentido anti-horário. Se fosse para o sentido horário, né? Se eu desejasse que ficasse para o sentido horário, eu colocaria menos 60 graus. Ok? Então, dessa forma aqui que a gente vai rotacionar uma figura. 360 volta exatamente, né? E aí, enfim, vocês podem ver aí. Porque talvez a sua figura, não sei, de repente foi uma figura escaneada e aí não ficou certinho, você pode rotacionar, tá? Então, assim. E, como o Marcos perguntou, né? Quando você quer aumentar ou diminuir essa figura no sentido de ser horizontal ou vertical, ou você quer fazer como a gente faz lá no Docs, né? Que a gente pode determinar exatamente o quanto que você quer que ela esteja, o tamanho que você quer que ela esteja verticalmente e a altura, a gente vai utilizar esses comandos aqui, tá? Então, esse aqui para você ajustar na horizontal e esse aqui para você ajustar na vertical. É isso? Então, olha só. Colocando essa figura 5 e 5 centímetros, ela vai ficar uma figura que é quadradinha, digamos assim. Mas, se eu quisesse que ela ficasse uma figura mais larga, então eu adicionaria aqui 10 centímetros e iria ajustar isso. Então, basicamente, o comando, esse comando aqui, ele vai ter essa função. Se eu utilizasse ele sozinho, por exemplo, vou apagar aqui esse de altura, tá? Ele iria servir mais ou menos como o de escala. Ele iria, ele iria configurar, ele ia aumentar ou diminuir em todos os sentidos. Iria funcionar como de escala. A diferença vai ser mesmo que na escala a gente utiliza 0,2, porque a gente está utilizando, como eu falei, né, em porcentagem. Então vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. E aqui, neste outro comando, a gente pode colocar no sentido de centímetros. Então, às vezes, é mais fácil utilizar esse aqui. Mas aí vocês podem escolher, tá? Bom, vou deixar aqui a configuração como estava antes, para a gente poder observar a diferença de um para o outro.
Então, tudo bem? Aqui eu utilizei, ó, escala. Aqui rotacionei a figura e aqui eu estou alterando as proporções, não sei se poderia dizer proporções, mas assim, nesse sentido, a altura e a largura da figura. Ok? Alguma dúvida, gente? No chat, não. Tá? Então é isso, ó. Quando você quiser redimensionar a figura sem utilizar o comando de escala, você utiliza esse outro comando aqui. Tá. Além das figuras, em alguns momentos pode ser necessário que você adicione mais de uma figura que você queira que fique ali uma do lado da outra, ou como subfiguras. Às vezes você está falando de um mesmo assunto e está representando de mais de uma forma, né? Então você pode utilizar essa forma de subfiguras. Então, bora lá. Eu vou dar um new page aqui, tá? Para começar uma outra página, não ficar embolada. E o comando que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó, subcaption. Então, você vai colocar ele aqui, né, no preâmbulo, tá? E o comando para adicionar uma subfigura vai ser esse aqui. Deixa eu copiar aqui. No chat é muita coisa. Ó, então, todo mundo conseguiu adicionar aí? Pacote de subfigura? Uma vez que você adicionou esse pacote aqui, como é que eu vou fazer para inserir subfiguras? Eu vou utilizar o comando o ambiente de figura. Vou até aumentar aqui para conseguir pegar o código todo. Eu vou utilizar esse ambiente de figura. Vou colocar qual é a posição que eu quero que fique aqui, né? Que a gente já sabe. Aqui é a configuração para deixar centralizado. E vou utilizar um ambiente dentro do ambiente de figura, que é o ambiente para subfiguras, certo? E aí vocês podem usar essas configurações aqui também. Novamente, é a mesma coisa, tá, gente? As mesmas configurações que vai valer para o ambiente de figura vão valer para o ambiente de subfiguras. Então, a única diferença é que aqui você pode colocar esse aqui, ó, que é como se, tipo assim, ele observasse o tamanho do seu documento e colocasse de forma que vai caber exatamente uma figura do lado da outra, certo? Então, ó, controlando aqui, aí eu coloco a primeira subfigura que eu quero, a segunda e a terceira. Deixa eu até colocar esse índice para cá, para vocês conseguirem enxergar a diferença de um para o outro. Aqui, ó. Coloquei 3. E aí, no final, coloca a legenda da figura total. Então, ó, como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma. Aqui, tudo bem? Eu vou ter, então, ó, a forma como ele organizou aqui foram duas figuras, uma ao lado da outra e uma embaixo. Então, a figura A, figura B, C, e todas essas são subfiguras da figura 4. Ok? Então, você pode também editar a legenda de cada uma delas e pode editar a legenda da figura total aqui. Tudo bem, gente? Esse comando ele é um pouquinho mais chatinho, mas se você entender a lógica da coisa, você vai conseguir fazer. Utiliza um ambiente de figura com as mesmas configurações que a gente estava utilizando e insere os ambientes de subfigura dentro desse ambiente. E aí são as mesmas configurações que a gente utiliza para a figura. Centralizar o Encode Graphics. Aqui você pode usar o Scale também, certo? O nome da figura, qual é a posição que está, e a legenda, cada um. Aqui eu só tenho uma figura, né, na minha pasta, por isso que está repetindo 3 vezes a mesma figura. Mas caso eu colocasse uma outra figura aqui nessa pasta e inserisse o nome dela aqui, aí iria aparecer a primeira figura, a segunda, a terceira. Vocês podem fazer o teste aí, inserindo 3 figuras do de vocês. A mesma coisa, tá, gente? Eu só quero 2 subfiguras. Mata essa aqui
deixa só duas, vai ficar ali, A e B. Aqui ele tá dando esse espaçamento porque eu tô deixando separado, tá? Se colocar junto, vai ficar uma do lado da outra, certo? Se quiser adicionar 4 subfiguras, mesma coisa, tá? Só vai adicionar mais ambientes aqui. Todo mundo conseguiu? Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Teve alguém que não conseguiu? A gente fala, hein, tá? Falem, não deixem para tirar todas as dúvidas no dia da aula de dúvidas. Assim, faltando uma semana para vocês entregarem o documento. Aqui, ó, ele ficou separado, tá vendo? Um embaixo da outra, porque eu tô dando os espaços, né? Mas se eu quisesse fazer de outro jeito, ficaria assim. Tranquilo, gente? Deixa eu ver. Vou adicionar aqui, tá. Muito bom, as imagens ficam bem organizadas. Sim, ele já vai fazer, uma vez que você já configurou, ele fica tudo certinho ali, tá? Bom, então, vou continuar, tá, gente? Caso vocês queiram. Você fala espaço entre as figuras ou espaço... Você quebra uma linha, eu acho. Você quebra a linha entre o comando de subfigura para o outro comando de subfigura. Ó, caso eu queira que fique uma figura, aqui não vai caber, né, porque não vai dar as 3 figuras nessa mesma página, certo? Devido às dimensões de imagem, do tipo de documento que eu estou utilizando aqui. Mas para ficar uma do lado da outra, eu estou colocando tudo juntinho aqui, ó. Caso eu coloque separado, dê um espaço, aí vai ficar uma embaixo da outra. Entendeu? É esse espaçamento que você está falando? Ou outro espaçamento? Sim. Esse Sim. mesmo? Aqui, ó, também, caso eu quisesse fazer, por exemplo, essas duas figuras aqui, tá? Uma do lado da outra, só que eu quero aumentar a distância entre elas. Eu viria aqui e adicionaria, ó, H space. Aí poderia adicionar aqui, ó, 3 centímetros. Se No fosse... caso aqui, vai pular por... Hã? Aí desceu, porque o espaço está curto. Vai pular porque não vai dar no tamanho do documento, ó, mas se eu colocar aqui 1 centímetro, vai distanciar mais. Certo? Se saltar a linha da subfigura e coloca um V-space. Não funcionar e coloca um V em vez do H. Como assim, Gi? Para descer horizontalmente. Se não funcionar o espaço entre os ambientes. Por exemplo, V-space 3 centímetros. Aí acho que não. V-space acho que aqui não funciona, não. Só H-space mesmo. É estranho. Tá, gente? Mas é dessa forma que a gente faz para distanciar aqui as duas figuras se estiverem muito coladas. Tá. Bora lá. Os parâmetros, como eu falei, são os mesmos. Para ajustar o tamanho e para colocar a legenda e para também nomear. A diferença é que aqui vocês vão entender por que isso é importante depois, quando a gente for fazer referência de figuras. Mas o ideal é que você coloque o nome em cada uma. Por exemplo, figura A. Aí aqui adiciona um outro label, figura B. E aqui figura C. Porque depois, quando a gente for referenciar essas figuras dentro do nosso texto, vocês vão perceber que vai ter como referenciar exatamente, por exemplo, a figura 4A. Então, a gente vai fazer isso de forma automática pelo LaTeX. Então, ó, figura C, tá? Então, você pode colocar o nome de cada uma ou o nome da figura total. Que é o que a gente chama, né, para referência cruzada. Tá. Essas aqui são as mesmas configurações que eu mostrei para vocês, tá? Aqui o comando, se vocês quiserem conferir depois, tá? Então, ó, esse aqui é um exemplo que nós fizemos com 3 gráficos diferentes, né, de performance profiles. Então, ó, eu adicionei aqui figura 2,
E aí eu coloco cada gráfico que eu quero analisar, no meu texto só vou fazendo, só vou referenciando a cada figura. Ok, gente? Finalizamos essa parte de figuras. Alguém não entendeu? Fala agora, cara, sempre. Brincadeira. Pode falar. Mas vocês podem fazer perguntas, tá, gente? Ah, como é que eu faço tal coisa? Se eu não souber, a gente pesquisa e mostra aqui para vocês. Certo? Mas vocês podem perguntar aí, se quiserem saber mais alguma coisa. Se não, a gente entra aqui na parte de tabelas. Essa parte de tabelas, ela é um pouquinho mais complicada que a parte de figuras. A parte de figuras, vocês vão perceber, quando vocês estiverem fazendo, que é muito fácil dar erros. Então, às vezes, precisa tomar bastante cuidado, ver de fato como é o comando, porque uma coisinha que você deixa errada aqui, ou um diretório que você coloca errado, ele já não vai entender para a figura. Só que o comando de tabelas, ele é um pouquinho mais chatinho. Então, eu vou adicionar uma seção aqui, tá? Tabelas. E a gente vai começar a falar sobre eles. Então, olha só. Assim como as figuras em alguns documentos, será necessária a utilização de tabelas e de quadros. E por mais, como eu falei, seja um pouquinho complicado adicionar tabelas, mas vocês vão ver que fica bem organizado, tá? Então pode ajudar bastante aí no momento que vocês estiverem criando o documento. Para a criação dessas tabelas, assim como lá nas figuras a gente utilizava o ambiente figure, aqui a gente vai usar esse ambiente. Ele vai delimitar a região do código onde vão ser inseridas as configurações de tabela. E para isso, dentro do ambiente, desse ambiente aqui, a gente vai utilizar um ambiente tabular. Então, ó, bora lá. Mas primeiro eu queria até mostrar para vocês, né? Na primeira aula eu mostrei para vocês essas configurações aqui, ó, que são atalhos do Overleaf. Aqui já tem um atalho para você inserir tabelas, que pode ajudar demais. No local, no Text Studio, no Mitex, não tem isso, não tem essa forma. Tem também, né? Tem esse atalho? Tem. Nunca usei, gente, mas nunca vi, então. Mas deve ter. Enfim. Só que assim, é legal que você tenha uma noção de como faz uma tabela. Mas dependendo do aplicativo que você usa, pode ser que não tenha. Tá? Então aqui no Overleaf já tem essa opção. E aí, como é que eu faço? Né? Eu quero adicionar uma tabela de 2 linhas e 2 colunas. Então eu venho aqui, ó, nesses quadradinhos. Vão ser aqui, ó, 2 colunas e 2 linhas, tá? Ele já vai me dar o comando aqui, ó. Então, ele já te dá aqui o ambiente de tabela, já coloca centralizada e o ambiente também tabular, tá? E aqui dentro é onde você vai inserir os argumentos da sua tabela. Ele também coloca aqui uma legenda e o nome para a tabela para que você possa fazer a referência cruzada que a gente vai explicar mais à frente, tá? Então, ó, se eu quero fazer essa tabela aqui automática já do Overleaf, eu só vou inserir os argumentos. Então, eu quero inserir aqui 2, 1, 1, 2. Certo? Quando eu compilar, vai aparecer essa tabela aqui, ó. Observe aqui, como eu falei para vocês, o LaTeX tem isso, ele tem uma formatação automática. Ele já pegou a tabela aqui e colocou antes da minha seção. Mesmo no meu código, ela estando depois da minha seção. Então, eu venho aqui, insiro o H e a exclamação. Aí vai ficar certinho na posição que eu quero, tá? Então, por isso que eu recomendo o uso disso aqui. Bom, então, ó, observa, ficou uma tabela assim, né? Que não dá para entender muita coisa. Ficou bem simples, a básica, que seria aqui um quadro, sei lá. Como é que eu faço para editar isso? Deixa eu só mostrar aqui antes. Se você quiser outras dimensões, né, da tabela, vem aqui, sei lá. Quero desse tamanho aqui, uma tabela com essa quantidade de elementos. Então, você vem aqui e adiciona.
Não vou inserir todos não, tá, gente? Mas vai funcionar. Então, você já tem ali para qualquer dimensão. Para o alinhamento, a gente pode utilizar, por exemplo, o R para a direita, o L para a esquerda e o C para o centro. Então, ó, observe que nesse modelo aqui que o LaTeX faz automaticamente, ele já está colocando que vai ficar centralizado. Se eu quisesse que os meus argumentos ficassem à esquerda, eu colocaria L e L. Aqui não vai alterar, porque como a minha figura ela não tem uma formatação, né? Como se fosse um quadro, eu não vou conseguir enxergar isso. Vai ficar centralizado. Mas para outras figuras, vai valer essa configuração, tá, gente? Para outras tabelas. Novamente, para determinar a quantidade de colunas, basta você adicionar os parâmetros. Então, deixa eu copiar esse aqui, que aqui vai dar para vocês perceberem mais a diferença entre um e outro. Esse aqui está sem o caption, né? Então, ó, ficaram aqui as minhas células. Se eu quisesse adicionar mais, eu teria que colocar ó, mais um aqui, adicionar o i comercial e mais um argumento. E também aqui embaixo. Então, ó, esse i comercial, ele vai separar de uma célula para outra célula da sua tabela. E essas duas barrinhas significa que vai para a próxima linha dessa tabela, tá? Então, o i comercial vai diferenciar as colunas e essas duas barrinhas vão diferenciar as linhas. Ok? Então, esse aqui vai ser o resultado, né? Caso você queira fazer um quadro, adicionar linhas horizontais ou verticais, o comando vai ser bem simples. Vou até pular isso aqui, porque acho que nem precisa disso tudo. Mas, por exemplo, se eu quisesse adicionar aqui linhas verticais, né? Bastava colocar esse comando aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a barra em pé, tá? Você vai ficar aí em cima da barra invertida no seu teclado. Então, só inserir essas barras aqui. Caso eu queira essa tabela com essa formatação de quadro, aí eu preciso utilizar esse pacote aqui, ó. Certo? Então, eu vou adicionar ele aqui no meu preâmbulo. Vou colocar aqui no chat para vocês. Uhum. Ó, tá aqui esse comando, você vai adicionar. E aí, a gente vai inserir, além do tracinho, para as barras horizontais, né? Essas aqui, ó. Nós vamos adicionar esse comando aqui, ó. Certo? Deixa eu ver, será que eu consigo copiar e colar ele todo aqui? Não. Não? Eu vou ter que Ah, fazer fotos, né? não. Aí não. Tem que ser por parte. Depende do tamanho. Tá, gente? Então, vocês podem pegar aí. Então, ó, essa é uma forma de deixar configurado aqui, ó. Novamente, né? Não coloquei a posição que ele quer, que eu quero, então ele vai colocar lá no final. Então, ó, utilizando essa configuração, vai formar esse quadro. Tudo bem? E aqui, vocês podem utilizar comandos próprios do LaTeX. Por exemplo, se você quer classificar aqui, né, na primeira linha, o que você está colocando, aí você pode usar o texto BF para deixar em negrito, para ficar diferente, certo? E aí você pode preencher esse quadro da forma que você desejar. Eu vi que aí no chat o Davi, ele colocou, né, que tem
um aplicativo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que a gente Ah, aprende. já vi um site. Oi? Um site. Um site, é esse aqui, ó. Por aqui fica mais fácil você criar a tabela, porque você insere aqui como que você quer essa tabela, por exemplo. Eu quero que seja uma tabela com essas dimensões. Ele já vai me devolver o código aqui, ó. Então, eu só copio e colo lá no meu código, tá? Então, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui também, caso queira configurar dessa forma. Certo? Então, pode escrever aqui, colocar em negrito ou não, itálico, e ele já devolve aqui o código, tá? Você vem aqui para gerar, né, o código que você quer, e aí ele já vai tirar com as configurações. Eu coloquei essa primeira célula em negrito, então ele já devolve aqui com o código certinho, tá? Bom, essa ferramenta ela é principalmente bem importante quando a gente quer fazer mesclagem entre células da tabela. Por quê? Porque isso é essa é a parte mais chatinha, na verdade, dessa parte de comando de células. Por quê? Você vai precisar utilizar estes comandos aqui, ó, de multicolunas ou de multilinhas. Então, ó, eu vou copiar ele aí também no chat. Não sei se vai dar certo, mas... Esse segundo código aí que eu coloquei, tá, gente? Então, você vai utilizar isso para fazer a mesclagem de células. Lembrando também que você vai precisar, nesse caso, se você quiser fazer, né, essas mesclagens. Aqui ele deu um aviso, né? Ele apareceu aqui o erro, tá vendo? Que eu esqueci de inserir este pacote. Então, para utilizar essa mesclagem de células, a gente precisa utilizar esse pacote. Vou adicionar ele aqui, que vai ficar certinho. E através disso a gente consegue fazer a mesclagem das células da tabela. Só que assim, são coisas bem específicas e é algo, se você quiser fazer algo desse tipo. Então, você não precisa necessariamente saber de qual como faz isso. Eu mesma, acho que eu nunca utilizei essa ferramenta. Então, depende daquilo que você precise. Caso você precise, você pode também utilizar esse aplicativo que a gente está, esse site que a gente está mostrando para vocês, né? Aqui também é mais fácil de fazer já a mesclagem de células, tá? E ele já vai devolver o código aqui para vocês. Mas esse aqui é um exemplo, caso vocês queiram consultar, já tem uma noção, a gente colocou ali nos slides, tá? Bom, então a gente finaliza essa parte de tabelas, mas basicamente os comandos que podem ser feitos são esses, as configurações de aparência, quais são as linhas que você quer inserir, a dimensão da sua tabela, se você quer ou não mesclar células, e por aí vai. Então, ó, vou criar aqui uma nova página, e agora a gente vai entrar na seção de diagramas. Tá? Todo mundo conseguiu, gente? Alguém aí deu um problema? Se tiver dado, podem relatar, tá? Tá, bora lá. Nessa sessão aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de Venn, que é uma ferramenta da matemática para representar, né, conjuntos. Para isso, a gente utiliza esse pacote aqui, certo? Já vou colar lá no chat. Ah, tá. Tem uma... Marcos falou que a tabela entrou logo após as duas imagens. Isso acontece mesmo, porque como o Tamara falou que é flutuante, são coisas flutuantes,
Às vezes ela não entende que é para estar no lugar que a gente queira que ela esteja. Aí coloca o new page entre o new page antes do comando da tabela, acho que vai te ajudar. Coloca o new page para ficar numa outra página, caso você queira, assim, né? Fique mais Já tá organizado. com? Oi? Mas antes do comando de figuras? Ou de tabelas? Ué, Então, usa o H e a exclamação. o H é maiúsculo. E você está adicionando a seção aqui de tabelas? Você colocou new page errado, é barra new page. Tá? Isso, ó, você coloca o new page, depois as figuras, adiciona a seção, que vai ser a seção de tabelas, coloca o comando da tabela e adiciona aqui o argumento, para que ela esteja o H e a exclamação. Se não funcionar, adiciona o H barra. Mas vai ficar na posição que você quer no momento. Aqui vai dar erro porque eu não adicionei o pacote, né? Você colocou... Ah, tá, ele tá perguntando para o Marcos, né? No caso vai ser com exclamação. Deixa eu copiar aqui. Ó, terminou a figura. Terminou a figura ali, o end figure, dá um new page, adiciona a seção de tabelas e aí inicia o ambiente de tabela colocando o H e a exclamação. Tá? Bom, então voltando aqui, agora para a parte de diagrama de Venn, né? Vai verificando aí se Marcos conseguiu. Eu tô esperando ele responder. Tá. Então a gente adiciona aqui o pacote. Vou colar no chat aqui também para vocês poderem. Esse é o pacote, tá? Para a gente poder utilizar o diagrama de Venn. Então, para isso, a gente vai, por exemplo, se eu quero representar dois conjuntos, a gente vai utilizar esse, que é o Venn, o diagrama, e dois conjuntos. Então, e eu vou selecionar os conjuntos que eu quero dessa forma. Então, por exemplo, se eu utilizo esse comando aqui, ó, são para dois conjuntos, vai gerar esse resultado aqui, ó. Deixa eu colar aí também no chat. Já colei. Já colou? Uhum. Então, tá vendo? Vai gerar aqui os dois diagramas. O diagrama de Venn com dois conjuntos, quer dizer, se você quiser adicionar três, aí você vai mudar aqui a configuração. Três conjuntos. E aí você adiciona o primeiro, o segundo e o terceiro. E ele vai gerar esse resultado aqui. Vou pegar e colocar. Então, esse comando aqui é um comando bem específico, né, para matemática, para representar conjuntos. Mas a gente quis apresentar aqui para vocês. Vou colocar um de center, só para ficar tudo centralizado. Se você quiser dar um espaçamento entre um e outro, ó, adiciona o comando que a gente falou, vspace. Aí eu posso adicionar aqui, ó, vspace 2 centímetros. Ele vai dar um espaço vertical, né? Entre um resultado e o outro. Então, é um comando bem simples, tá, gente? Claro que a gente está representando a união dos conjuntos, né? Caso você queira fazer interseção, aí você vai precisar utilizar
coisas adicionais para representar só a interseção entre eles, tá? Bom, você pode definir o nome de cada um, definir rótulos para regiões específicas, rótulos em interseções específicas, que vão ser basicamente esses comandos aqui, tá? Mas acho que a gente não vai utilizar isso, né? Uma coisa bem específica, caso você queira utilizar isso mesmo. Os outros diagramas, eu vou adicionar a subseção aqui para ficar organizado e a gente não se perder. Então, esses são para o diagrama de Venn. Existem outros diagramas que também podem ser utilizados na matemática, como, por exemplo, os diagramas comparativos. Então, primeiro, o que ele é? É uma representação gráfica usada na matemática para ilustrar relações entre objetos e suas transformações de maneira que o resultado seja independente do caminho escolhido. Para esse tipo de comando, a gente vai utilizar o pacote tics, certo? Que a gente vai inserir lá no preâmbulo esse pacote. Vou mandar lá no chat também para vocês. Então, adicionei aqui o pacote TI, KZ, aí dá um hífen, CD, vem aqui na parte do seu comando que você deseja colocar e adiciona o comando. Esse comando aqui vai ser o seguinte, vai ser um ambiente, né? Um ambiente tipo CD. Aqui eu tenho, né, o conjunto A, arrow, que é a seta, aqui no caso R, que é para a direita, e a minha função F, que está sendo a função que vai girar em D. Aqui, novamente, uma outra seta, que é essa seta aqui, ó, que vai girar em C, que vai ter a função G. E o B aqui. Aí dá um espaço e coloca o que você quer aqui embaixo, que vai ser o C. Não é muito intuitivo não, tá, gente? Aí para colocar essa outra seta aqui na, digamos, diagonal, né? Utiliza esse comando aqui. E a função que você quer esteja fazendo essa relação, tá? Então, vou adicionar aqui. Não é muito intuitivo esse comando, não. Você vai analisar aí qual é a relação que você está querendo colocar. Ó, compilei aqui, já apareceu, tá? Mas é uma coisa bem específica, né? Acho que eu também nunca usei esse comando. Mas a nível de informação, né? Tem como fazer também com 4. Enfim, só vai mudar a ordem dos elementos que você queira apresentar, tá? Então, tá aqui. Isso aqui é mais a nível de informação, tá, gente? Vocês podem se aprofundar nessas coisas, pesquisar mais. Um outro tipo de diagrama também são os utilizados para a representação de grafos, né? A gente vai utilizar o mesmo pacote, basicamente, né? Só que sem o CD. Então, ó, você pode vir aqui, copiar esse mesmo pacote, repetir ele, tirar ali o CD, tá? E vamos utilizar o ambiente para gráfico, que é esse aqui. Aí, nos grafos, nós temos os nós, que são os vértices, e vão ter também as arestas, né? Que vão ser as ligações. Então, ó, para fazer as ligações, vamos utilizar esse comando aqui. E para os nós, vamos utilizar esse outro comando. Então, ó, vou copiar aqui, vou colar no chat também, mas restaurar. Oi?
Então, ó, observe que aqui já é um pouquinho mais chatinho. Por quê? Você precisa colocar exatamente as coordenadas onde que os nós estarão e a relação entre cada um dos conjuntos aqui, dos nós, né? Então, ó, vai gerar esse resultado, tá? Novamente, isso aqui é mais a nível de informação, caso vocês tenham interesse em conhecer e utilizar. Então, aqui vai ser para gráficos. Esse é o nosso subset. Tá? Então, já dessa forma, você também consegue fazer com 4, né? Enfim, isso aqui são comandos bem específicos. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, tá, gente? Porque depende muito do seu uso. E caso você queira entender mais sobre isso, você pode pesquisar também na internet, vai ter muito material. Tá? Mas a ideia principal era que vocês entendessem como que a gente insere figuras, tabelas e esses diagramas, que são ambientes específicos de cada um, os comumente mais utilizados, que são os de figuras e os de tabelas. A gente vai ter comandos específicos que são bons, que é bom a gente conhecer esses comandos já, tá? Então é isso, eu acho que a gente pode dar, né, um intervalo de 10 minutinhos, e aí a gente volta com outra parte da aula, que vai ser mais com relação à estrutura do documento. Tá certo?